E eu quero falar com você hoje sobre atitudes que renovam a nossa fé. Nós precisamos sistematicamente ter a fé renovada. Em muitas oportunidades a gente não se dá conta de que o que a gente viveu ontem não é suficiente para hoje. Se não há manutenção na nossa vida, quando o assunto é espiritualidade, a nossa tendência é ficar para trás. E muitas pessoas que já foram bênção na igreja, bênção na casa do Senhor, hoje ficaram para trás. Hoje não conseguem mais impactar o mundo, a sociedade e até mesmo a igreja com aquilo que vivem, porque se tornaram pessoas que viveram para outro tempo e não para hoje. Essa reciclagem, esse crescimento espiritual exige da gente, meu irmão, gasto. Eu não estou falando de dinheiro, não. Estou falando de gasto de tempo, gasto na presença do Senhor. E a gente às vezes acha que isso é bobagem. Lá na cidade do Rio, tinha um ônibus andando lá, a porta do ônibus simplesmente caiu enquanto o ônibus andava. Eu fui lá e caiu a porta. Você imagina, você está no ônibus sentado e aí o motorista não pode sair enquanto a porta não fecha. E aí a porta fecha, ele sai, daqui a pouco a porta cai. Como é que funciona isso? Isso demonstra, primeiro, falta de sabedoria para aplicar recurso. Segundo, evidentemente, falta de manutenção. Às vezes a gente espera as coisas caírem na nossa vida para fazer manutenção. Você está vendo que o negócio está ruim, que está piorando, que não dá sinal de melhora e de alguma maneira você continua achando que tudo bem. Não está tudo bem. Se a gente não olhar para a vida da gente com sinceridade e entender que Deus quer tratar de coisas que muitas vezes estão ocultas em nós e a gente se recusa a enxergar, nada muda. Quando você pega o capítulo 18 de Jeremias, o Senhor fala para o profeta descer a casa do oleiro. Ali, meu irmão, Deus está querendo dizer para Jeremias: meu filho, eu tenho que tratar de você, senão eu não consigo tratar da casa de Israel. Está percebendo isso? Deus precisa tratar da gente, senão Ele não consegue tratar de quem está ao nosso redor. Enquanto eu tenho o discurso do que está bom, o excelente de Deus, o maravilhoso que Deus preparou, não chega sobre a minha vida. Há um comodismo hoje no meio da gente, e um comodismo em que sentido? De achar que eu estou fazendo muito. Eu vim para o culto de oração às 8 da manhã, participei da IBD e agora estou aqui, então cumpri a minha obrigação. Meu irmão, mas não é obrigação não, é a alegria de servir ao Senhor e de crescer nele. Pedro fala sobre isso: antes crescei na graça e no conhecimento de quem? De Jesus Cristo. É isso que a gente quer? É claro, todo mundo aqui quer crescer, pastor, mas como é que faz? Aí eu peço a você para que abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 1. Abra aí, por favor. Marcos, capítulo 1, a partir do verso 29. Abra aí. Vamos falar hoje sobre atitudes que renovam a nossa fé. Marcos, capítulo 1, verso 29. O texto que vai aparecer no Data Show com a gente está lá. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou e servia-os. E tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta, e curou a muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu, e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam, e achando-lhe disseram: todos te buscam. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isto vim. Senhor, eis a tua palavra, Deus, e eu oro ao Senhor para que tudo que nos tem desmotivado, abatido, cansado, nos impedido de crescer na tua presença, hoje seja removido da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, nós estamos aqui
diante da palavra do Senhor e nós olhamos o testemunho de Jesus. Jesus sendo Deus, Jesus com todo o poder no céu e na terra, ainda assim ele tem uma rotina que lhe possibilita crescer espiritualmente, que dá a ele condições de ter uma fé fortalecida a partir das suas atitudes. Porque a gente acha que fé e atitude não tem nada a ver. Gente, não existe uma sem outra. Não existe fé que não abranja quem está do teu lado. Não existe fé que não me leve ao meu próximo. Quando o Tiago fala que a fé sem obras é morta, é por causa disso. Essa fé, eu não me relaciono com as pessoas para tirar alguma coisa delas, para aproveitar o que elas têm, eu me relaciono para abençoá-las. Verso 30, diz assim, olha lá o verso 30. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-o pela mão e levantou-a. Imediatamente a febre a deixou e servia-os. Bom, Jesus não foi fazer uma visita social à casa de Pedro. Jesus não foi lá para apreciar um churrascão, ele não foi lá para nada disso. A intenção dele, ao entrar naquela casa, era ser uma bênção naquela casa. Jesus, ele tinha a capacidade de discernir acerca da missão dele e de para que ele estava no mundo. Ele não entra naquela casa para reparar a mobília, para ver se estava tudo em ordem, ele não entra ali para questionar coisa nenhuma, ele entra com a intenção de abençoar, e quando ele chega, encontra uma mulher com febre, ele a toma pela mão e a cura, porque o propósito dele era ser uma bênção. Quando o meu propósito e o seu propósito, por onde passarmos, for ser bênção, nós realmente cresceremos na fé. A gente vai para cá das pessoas para quê? Vamos ver o jogo do Vasco hoje lá. Você vai ver o Vasco perder para o Bangu, é triste isso. Velho Banguzão, já separei a camisa do Bangu para vir logo mais. É verdade. Mas a gente às vezes, não estou dizendo que sociabilidade não seja bom, não. O que eu estou dizendo, meus irmãos, é que nós temos que ter a intenção de abençoar. Mesmo que você vá na casa de alguém para comer um churrasco, vamos agradecer a Deus pela carne? Não é? Porque esse boi ajudou muito a gente. Oh, aleluia! Esse boi nos abençoou. Ore, meu irmão, traga Deus para os lugares onde você estiver. Só que a gente hoje acaba esquecendo disso. Em muitas oportunidades nós estamos lá para abençoar, para ser abençoado e não para abençoar. É muita gente querendo ter. Eu lembro de uma oportunidade em que eu estava vendo uma matéria sobre o dono de um hotel, nem lembro qual hotel era, mas é um hotel famoso aí, e todos os funcionários do hotel sabiam que a missão do hotel era proporcionar a cada hóspede a melhor experiência que eles já tiveram com hotelaria. A missão deles não era ser mais um hotel, era ser o melhor de todos. A nossa missão é fazer que por onde a gente passe, as pessoas tenham uma experiência com Jesus Cristo. Aí a gente cresce na fé. Eu vou lá porque eu quero me distrair. Você não precisa se distrair, você precisa orar. Simples assim. Eu tenho que dar um tempo, minha cabeça está cheia. Meu irmão, a Bíblia ensina o quê? Lançando sobre ele toda a vossa... Ele tem que cuidar de vós. Deus já cuidou de tudo. Vá em todo lugar, encontre toda pessoa com a intenção de abençoá-la. Aí você cresce na fé. Segundo, verso número 33 e 34. E toda a cidade se ajuntou à porta, e curou a muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Segundo, cumpre o teu ministério, meu irmão. Quer crescer na fé? Cumpre o teu ministério. Cumpre o chamado de Deus para a tua vida. Jesus, ele já chega na casa de Pedro ali e já tem alguém para curar. E ele cura e fala, agora vamos almoçar. Só que quando ele vai ver, meu irmão, a casa está cheia em volta porque todo mundo precisava dele. E foi para isso que ele veio. E ele vai cumprir o ministério dele. Sabe, gente, para que você está no mundo? Qual é o teu propósito de estar no mundo? Está no mundo para quê? Para transformar oxigênio em gás carbônico? Só respira, não faz mais nada? Por que a gente está fazendo o que está fazendo? Qual é a razão de ser da coisa?
Eu vejo muitas pessoas perdidas hoje quanto ao chamado de Deus. Esse ano é o ano da gente viver o nosso chamado. Deus chamou você para fazer algo muito especial. Jesus entrou naquela casa e curou aquela mulher, e a partir disto se abre para ele um campo missionário vastíssimo, onde ele continua cumprindo o ministério dele. Não dá, gente, para viver ministério se a gente não está atento para abençoar cada pessoa com a qual nos encontramos. A gente quer fazer coisas grandes, mas a verdade de Deus se revela em detalhes. Jesus só curou a multidão porque tinha curado aquela mulher. Só teve acesso à multidão porque abençoou aquela mulher. Seu ministério não vai nascer grande, até filhote de elefante nasce pequeno, mas pega o que Deus está te chamando para fazer e faz com paixão, com alegria, com gosto. Não fica mocorongando, reclamando do que não tem. Jesus não tinha nada a não ser a unção poderosa do Espírito Santo sobre a vida dele. Para de reclamar de falta de dinheiro, de falta de tempo, de falta de estrutura, de falta disso, de falta daquilo. Cumpre o teu ministério. Senão depois fica chorando. Mas eu tentei, ninguém me apoiou. O Espírito Santo está apoiando você, empurrando você com o pé nas costas para ver se vai. Não é possível, meu irmão. E a gente fica o tempo todo de mimimi. Eu não gostei, eu não concordo, eu acho que isso não é legal. Pega aí esse teu monte de achismo e vai abençoar a vida, e vai cumprir o chamado de Deus, e vai fazer a obra. Jesus, mesmo cansado, esgotado, exaurido, ele sai e tem uma multidão para ele cuidar, e ele cuida de todo mundo. E a gente às vezes reclama de cuidar de dois. Pastor, é muito difícil. Poxa, mas difícil. Sabe, eu não vejo o advogado reclamando de andar de terno. Já viu o advogado reclamando de andar de terno? Ele sabia quando foi advogado que tinha que andar de terno. Eu não vejo o mecânico reclamando de graxa. Já viu o mecânico? Estou com nojo dessa... Já viu isso? Não existe isso, gente. E a gente reclama do ministério que nós escolhemos diante do Senhor. Ninguém faz isso, ninguém aquilo outro. Jesus não precisou de nada, a não ser da unção. Mas eu não sou Jesus. Se você não parece com ele, meu irmão, então você está morto. Tem alguma coisa errada. Eu quero que a bênção de Deus chegue na minha casa, mas eu não sou essa bênção. Eu quero que meus amigos, vizinhos e essa geração seja impactada pela glória do Senhor, mas eu não me ponho nesse lugar de ser usado pelo Senhor no ministério para o qual Ele me chamou. Se eu quero crescer na fé, eu preciso entender isso. Eu me relaciono com a intenção de abençoar. Eu cumpro o meu ministério. Terceiro, verso número 35. 35 é legal. Passou a confusão toda, a noite de sono no verso 35, levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando, lhe disseram, todos te buscam. Gente, preste atenção nisso. Eu só vou conseguir fazer diferença, ser bênção e crescer quando eu tiver vida de oração. Não adianta a gente ficar falando aqui. Não, a gente tem que fazer. Não, a igreja tinha que ter mais vigília. Não, você tinha que orar mais na sua casa. Eu fico ouvindo esses negócios, me assusta, porque a gente quer viver de programação, de evento. Não, é na tua casa. Na tua casa você pode orar a noite toda, se você quiser, inclusive. Não precisa parar um minuto. De manhã até, está lá. É só entrar no quarto e fechar a porta. Não, mas a gente quer que alguém esteja... Não existe isso, meu irmão. Jesus acordou no meio do sucesso de ontem. Todo mundo saiu de lá dizendo, olha, Jesus é maravilhoso. Jesus, olha que coisa, quanta gente curada. Meu Deus, que beleza, que maravilha. E no dia seguinte, no lugar dele saborear o gosto do sucesso, o que ele faz? Acorda primeiro que todo mundo. Para quê? Para orar. E ele é Deus. Imagine eu e você. Imagine o que a gente não tem que fazer. Gente, não se cresce espiritualmente sem oração. Jesus, ele compreendeu isso com clareza. O sucesso de ontem serve para ontem. A bênção de ontem serve para ontem. Mas hoje, não serve mais. Se eu não buscar Deus hoje, o que eu tenho de Deus hoje é defasado com relação ao que o mundo precisa hoje de Deus. Se eu não me prostrar diante do Senhor, eu não vou continuar de pé diante dos homens. Jesus, ele sai muito cedo. E ele não chama ninguém atrás dele não, meu irmão. Fala, eu vou, e vai embora. E o pessoal percebe e vai atrás dele. E o legal é, Senhor, todos te buscam. Como assim?
Todos querem o que eu posso dar, nem quem eu sou, não quem eu sou. É outra coisa difícil. Geralmente as nossas orações, elas são egoístas, elas são olhando para dentro de nós mesmos, para as nossas necessidades, para aquilo que a gente estabeleceu como meta, e não oração pedindo ao Senhor oportunidade para servir, oportunidade para cuidar de gente, oportunidade para cuidar daqueles que mais necessitam. Jesus está ali orando ao Senhor. Oração, meu irmão, ela vai abrir para a gente tesouros que dinheiro, que influência, que poder não podem nos dar. Quando oramos, Deus age. Quando fazemos, colhemos o fruto da nossa ação. Quem é mais poderoso? A gente acha que tem que fazer muita coisa. E é bênção fazer muita coisa. O negócio aqui está rodando, hein? Aí. Deixaram uma armadilha aqui. Daqui a pouco estou descendo com o púlpito. Cara, é perigoso. A gente acha que tem que fazer muita coisa. Não, uma só é suficiente. Ora ao Senhor. Porque quando você tiver vida de oração, naturalmente você vai crescer com Deus, vai viver o seu chamado, viver o seu ministério, vai se relacionar com pessoas com a intenção de abençoá-las, não vai se relacionar por acaso não, não sei o que, conheci fulano, fulano é muito legal, não, eu conheci fulano e eu serei uma bênção na vida de fulano, eu quero ver fulano se convertendo a Jesus Cristo. Esse é o propósito de ser da vida. E o texto termina, se eu quero crescer espiritualmente, dá uma olhada lá no verso 38. Verso 38 fala assim, ó. E ele lhes disse, vamos às aldeias vizinhas, para que ali também eu pregue, porque para isso eu vim. Toda a cidade estava perplexa com a grandeza do Senhor. Todos falavam de Jesus, todos o procuravam, todos o buscavam, mas ele entende que precisava de novos desafios. A gente para de crescer quando tem novos desafios. A gente se acomoda quando acha que chegou ao lugar que tinha que chegar. Jesus vê tudo o que aconteceu, de manhã cedo, vai orar, glorifica a Deus, mantém relacionamento com Deus, levanta e fala, tudo isso é muito bom, mas hoje Deus tem coisas maiores para mim. Sabe o que é isso, gente? É o que a gente precisa viver aqui. Fica todo mundo, domingo à noite, dizendo, poxa, pastor, que coisa linda, a igreja estava lotada, que beleza. Muito bom. Deus tem coisas maiores para mim e para você. Não que não seja bom, a igreja está cheia, não, é bênção. O que eu estou dizendo para vocês é que eu não posso me escorar no que Deus já fez, porque Deus está vivo hoje e tem coisas maiores para fazer. Jesus olha tudo o que aconteceu e ele diz, eu tenho novos desafios. Você já perguntou ao Senhor quais são os novos desafios do Senhor para essa semana que se inicia hoje? Já perguntou a Deus aonde o Senhor quer levar você, para que lá você tenha a intenção de ser bênção, para que lá você seja usado pelo Senhor, ou usado na presença do Senhor? Já pensou sobre isso? Já falou com Deus acerca disso? Já orou sobre isso? Senhor, obrigado pela semana que se encerrou, eu fui uma bênção nessa semana, eu fiz diferença essa semana, mas a semana que começa hoje, eu vou fazer coisas maiores, porque o Senhor está vivo. Crescer espiritualmente, meu irmão, é o grande desafio da igreja hoje. Nós já temos gente demais. E quando falo de igreja, não falo só da nossa, não. Tem muita gente que se diz evangélico, o IBGE adora isso, que eles jogam uma porcentagem lá, 40%, 37%, 27%, é porcento aberto, é gente pra caramba, mas não adianta nada, porque número não faz diferença, quem faz diferença é gente. E se eu não crescer espiritualmente, eu vou fazer parte de uma estatística, que eles agora chamam de evangélicos não praticantes. Evangélico não praticante é um perdido de carteirinha, ponto. Não existe isso. Não tem esse negócio de que, não, eu tenho uma fé em Jesus, mas eu não quero saber de igreja, eu não quero... Então você, infelizmente, não está vivendo o Evangelho, porque quem criou a igreja foi o Senhor Jesus Cristo. Hoje, nós somos encorajados pela palavra do Senhor a crescer. A quem você vai visitar quando terminar o culto, com a intenção de abençoar? Que ministério você vai exercer para que as multidões conheçam a Jesus Cristo? Mesmo que seja uma multidão de 3 pessoas, mas que seja a partir do seu ministério. Como é que você vai conseguir manter tudo isso se não tiver vida de oração? E quais são os desafios do Senhor para esse tempo? O que é que Deus quer de mim e de você? Então, em nome de Jesus, que a gente pare agora um pouco e pense sobre isso.
a gente olhe para a vida da gente agora e responda com sinceridade: eu tenho crescido espiritualmente? Não, pastor, eu faço muita coisa na igreja. Não estou falando sobre fazer coisas, estou falando sobre ser. É aquilo que não dá para medir a partir de trabalho, a partir de palavra, a partir de presença. É aquilo que só o Espírito Santo agora pode revelar a você, se há em você esse crescimento diante do Senhor. Se você não está crescendo, seja sincero com Deus. Diga: Senhor, estou numa draga miserável. Eu estou vivendo de aparência. O pessoal olha para mim e acha que eu sou uma bênção, mas no dia a dia está ruim demais. Fala com Ele: eu quero me consertar, eu quero pedir graça e misericórdia, eu quero retomar minha vida de oração, o ministério para o qual o Senhor me chamou, eu quero me relacionar com gente para ser bênção na vida dela. Mostra para mim qual é o teu novo desafio para mim hoje. E sobretudo, você que entrou aqui e nunca entregou a vida a Jesus, é o que precisa, gente. É aí que tudo começa. E se você não fez isso, nós vamos orar por você agora. Eu quero que você abra o seu coração para Jesus. Onde você estiver na congregação, de repente você entrou desviado do caminho, o Senhor te trouxe aqui para retomar a caminhada. Onde você estiver, eu quero orar por você. Você quer entregar a vida a Jesus? Quer voltar para Ele? Levanta a sua mão bem alto. Pastor, eu preciso disso. A palavra me atingiu hoje, eu fui alcançado por essa palavra e eu quero me posicionar. De hoje em diante, eu vou viver esse chamado. Eu vou viver o reino de Deus por onde eu passar. Alguém? Deus falou com você? Quero orar por você. Você quer entregar a vida a Jesus? Quer voltar para Ele? Deus falou contigo? É o seu momento. É tempo da gente retomar a caminhada. Abra o coração. Alguém? Portanto, eu entendo que essa palavra, ela foi para a igreja de Jesus Cristo. Antes de fazer qualquer coisa, olhe para si próprio e se pergunte: Senhor, eu tenho crescido? Eu tenho orado? Eu tenho exercido o ministério? Ou eu tenho vivido religiosamente, todo domingo, algo que não pratico no transcorrer da semana? Feche teus olhos para a gente orar. Vamos colocar diante do Senhor. Meu Senhor, obrigado, Deus. É a Tua palavra, Deus. É a verdade que vem do alto. E nós a recebemos. E pedimos, Deus, desperta-nos. Renova-nos, ó Deus. Faze-nos crescer. Hoje, Pai, como igreja, descemos à casa do oleiro. E vimos como o Senhor constrói o vaso consoante a Tua vontade. E se é preciso, Deus, quebrar-nos e moldar-nos, cumpre o Teu querer. Que verdadeiramente, Deus, cada um de nós saia daqui com a intenção de abençoar alguém. Saia desse lugar, ó Deus, para viver um ministério abençoado. Saia daqui, ó Deus, para uma vida de oração profunda, para novos desafios, Deus. Eis a Tua palavra, o Teu Espírito e a Tua igreja. Cumpre em nós, Deus, todo o Teu querer. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, se tiver dízimo e oferta, pode trazer aqui no altar. Fique de pé, nós vamos louvar o Senhor mais uma vez. E eu quero falar contigo ainda, dentro do que a gente pregou, sobre logo mais, se o Senhor permitir, eu vou falar sobre a vitória acerca da ansiedade.